atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 15, do ano de 2024. Eu, Valmir Lima, João Boreço e Márcio Lucas e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Rabi da Galileia, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. E em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 4, Afeição dos Espíritos por certas pessoas, questões 489 a 492. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 126, intitulada Ajudemos Sempre. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa, e estamos no capítulo Anjo Protetor, item Correlação com as reencarnações anteriores. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E agora vamos ao nosso editorial, que tem como tema hoje Rabi da Galileia, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. A cidade de Jerusalém se estendia magnífica nas montanhas entre o mar Mediterrâneo e o norte do Mar Morto. Era primavera, e os muros que a protegiam estavam tomados por flores multicoloridas. Nas ruas, o povo ocupava-se de seus afazeres. O burburinho incessante da população contrastava com o silêncio bucólico do deserto que a rodeava.
Contudo, naquele dia, algo estava dissonante da rotina da cidade. Um aglomerado de pessoas reunia-se em torno de uma figura peculiar que pregava nas escadarias do templo. Sua fala era grave. Logo se via que ele tratava de assuntos de suma importância. Porém, seus olhos eram ternos e transmitiam uma serenidade capaz de apaziguar os mais revoltos corações. Aqueles que o escutavam facilmente nele reconheciam uma admirável fortaleza. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Nele encontravam respostas para as questões profundas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e também esperanças de dias melhores. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Alguns o chamavam de Rabi, palavra judaica cujo significado é professor, mestre. Outros o consideravam um agitador público, cujas ideias revolucionárias deveriam ser combatidas. A verdade era que esse Galileu, filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, era ciente, desde a mais tenra idade, de sua missão para com o nosso planeta. Em torno dos 30 anos, conforme os relatos evangélicos, convocou 12 companheiros para que, junto dele, pudessem levar a mensagem consoladora de seu Pai. Falou com simplicidade, levou esperança aos aflitos, curou os doentes. Estendeu a mão para os marginalizados, secou lágrimas, saciou a fome do corpo e, principalmente, da alma. Ensinou a orar de maneira a conjugarmos menos o verbo pedir e mais o agradecer. Pai nosso que estais no céu. Aconchegou as crianças em seu colo e orientou a que tornássemos nossos corações semelhantes aos delas, pois que se agíssemos com a pureza e a simplicidade das criancinhas, conheceríamos o reino dos céus. Ensinou a importância de não julgar, antes a de agir, de acordo com a lei da caridade. O que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fazeis. Recomendou ainda a vigilância, para que não acabemos por sucumbir através das tentações oriundas dos vícios morais que ainda trazemos em nosso íntimo. Doou-se inteiramente à humanidade. Entretanto, vítima inocente do orgulho e da mesquinhez humana, foi-lhe destinado o madeiro da cruz, que aceitou resignadamente. Antes, todavia, deixou-nos a maior lição acerca do perdão, quando, num gesto de total doação, perdoou seus algozes. Perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Seu nome é Jesus Cristo, filho de Maria e de José, filho de Deus Pai, irmão de toda a humanidade e de cada um em particular. É Ele, o Mestre Divino, o melhor amigo, aquele que permanece ao nosso lado, auxiliando-nos na caminhada que nos conduz a Deus, à luz, à eterna felicidade. Mais de 2000 anos depois, o convite se repete. Eis que estou à porta e bato. Teremos coragem para abrir as portas de nossos corações e permitir que nele o bondoso amigo faça morada? Pensemos nisso. Verdade e Luz. O livro
Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Amigos ouvintes e telespectadores, dando então prosseguimento aos nossos estudos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no programa de número 15 do ano de 2024. Nós estamos no livro 2º, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. O capítulo é o 9º, Intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo. O item é o 4º, Afeição dos Espíritos por certas pessoas. E a questão, então, hoje, ou as questões que serão tratadas serão a de número 489 até a de número 492. Daremos início, então, a 489, onde Kardec questiona os espíritos da seguinte forma: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para proteger? Márcio. E os espíritos respondem a Kardec: sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Como vemos, né, a resposta não se dirige só ao espírita, né, porque não é uma crença específica da doutrina. Mesmo porque em todas as culturas religiosas e também na doutrina espírita há a crença no anjo guardião, o espírito protetor. Apenas pode variar o seu nome, como até os espíritos mesmo disseram. Uns chamam de bom espírito, bom gênio e outros nomes, né, que variam de acordo com a cultura religiosa. No catolicismo, por exemplo, desde o Concílio de Trento, né, ocorrido em 1545 até 1563, ficou declarado que cada um de nós tem seu protetor, porque na Bíblia, né, o livro sagrado, não consta de forma direta, mas no concílio ficou decretado que sim, que cada um de nós tem seu protetor, que é um ser espiritual totalmente fora do imaginário do que nós temos, né, na cultura, de que tem uma criança, cabelinho loiro, anelado, com asas e tudo mais, nada a ver. Ficou se dizendo que era um ser espiritual, desprovido de corpo físico, e que nos acompanha desde a concepção, segundo a crença, né, do catolicismo, que a vida é dada na concepção apenas, não existe vida anterior nem pós, né, e ajuda o encarnado, né, na sua salvação. Já para o islamismo, por exemplo, crê que tem 2 anjos que anotam as boas e as más escolhas, ficam um em cada ombro, segundo o islamismo, e informam depois a Alá tudo o que ocorreu de bom e de ruim, além de proteger, orientar e aconselhar. No judaísmo, não se crê que tem crença em um anjo protetor exclusivo para cada ser, mas que existam 72 anjos protetores distribuídos na Cabala. Isso vai de acordo com a data de nascimento, não tendo exclusividade, como se crê nas outras culturas. Mas, popularmente, os judeus acreditam que após a cerimônia de maturidade religiosa, um anjo passa a acompanhar esse jovem, que lhe servirá de testemunha perante as cortes celestiais. E aí vai de todas as culturas, né? Apenas citamos algumas para entendermos que todas creem no anjo, né? Cada uma com seu nome, mas todas creem. Portanto, independente do nome que receba e da cultura religiosa a qual pertence, como vemos, o objetivo é sempre o mesmo. Eles se ligam a um ser para proteger e orientar. Valmir. Muito bem, obrigado, Márcio, pela sua orientação, pelas suas explicações. Agora nós vamos para a questão 490, onde Kardec questiona o seguinte: que se deve entender por anjo da guarda? João. E os amigos espirituais respondem: o espírito protetor de uma ordem
elevada. Bom, caro ouvinte, caro telespectador, todos nós, indistintamente, temos o nosso anjo da guarda. Nós temos ao lado um espírito destinado por Deus para nos acompanhar em nossos caminhos, buscando a nossa evolução. Esse nosso benfeitor espiritual, ele trata-se de um espírito evoluído, que sabe muito bem que nós temos o nosso livre-arbítrio, temos os nossos direitos e temos os nossos deveres também. E ele cuida para que nós não ultrapassemos os limites naquilo que possam nos prejudicar. E o nosso mentor espiritual, ele está sempre ao nosso lado. Só que nós temos também, ao nosso lado, irmãos que se simpatizam e que têm afinidade conosco, que também ficam ao nosso lado. Podemos dizer, eles funcionam como auxiliares do nosso anjo guardião. O nosso anjo da guarda, ele está sempre de prontidão nos protegendo, nos instruindo de forma elevada, para que nós entendamos as leis espirituais, para que elas se tornem nossos caminhos a seguir, mas sempre respeitando nosso livre-arbítrio. Porque a nossa vida, ela é feita de escolhas. Eu escolho o meu caminho a seguir. Agora também no intervalo das nossas ideias, surgem as orientações e intuições dos nossos benfeitores, sempre procurando nos encaminhar para Deus, para Jesus. E já que nós estamos sabendo, que o nosso anjo da guarda existe e que ele está sempre ao nosso lado, a gente deve fazer de tudo para sentir a presença deles. Ou seja, lembrar todos os dias que eles existem, fazer as nossas orações para encontrá-lo com mais segurança. E praticamente, como já disse o Márcio, em várias religiões nós temos a figura do nosso anjo protetor, porém com outros nomes. Então não é só a doutrina espírita, só os espíritas que têm seu anjo protetor. E sempre é um espírito mais evoluído, mais elevados que nós. Então nós podemos confiar nas suas orientações. Agora, se nós queremos nos aproximar mais deles, que seja pela caridade. Primeiro conosco mesmo, depois com os outros. Ou seja, aquela caridade que serve sem exigir e sempre nos estimula a ter esperança. Também muito salutar para cada vez mais nos aproximarmos do nosso anjo da guarda, tirarmos nossas roupas do orgulho e do egoísmo. Valmir. Ô João e companheiro Márcio, enquanto vocês davam aí a compreensão, o entendimento de vocês, eu fiquei aqui pensando também, existem algumas ideias de que esse anjo da guarda, o bom gênio, o bom espírito, protetor, etc., ele fica conosco 24 horas, isso não é verdade. Mesmo porque também nós temos uma ideia muito de um acompanhamento quase que físico, constante de toda a nossa existência. E desconhecemos os mecanismos que nos mantêm atrelados, ligados, espiritualmente, mentalmente, com esses mentores espirituais. Porque se nós analisarmos na lógica, se o espírito destinado a nos orientar, nos proteger, são espíritos elevados, consequentemente, eles também têm tarefas elevadas, responsabilidades elevadas. E considerando a condição mediana do ser humano, nós temos uma existência relativamente, me desculpa a palavra que eu não estou achando outra, muito simples, relativamente simples, comparado a tarefas, muitas vezes, que se destinam e se dedicam espíritos de ordem elevada. Espírito de ordem elevada cuida de coisas elevadas. Agora, não estou querendo dizer com isso que esses espíritos não estejam ligados às nossas pequenas realidades humanas. Estão.
Mas deve ter mecanismo, meios em que o espírito protetor, anjo de guarda, de ordem elevada, não precisa ficar perdendo tempo com as nossas mediocridades. Deve ter meios, recursos, condições de nos acompanhar sem que eles deixem de praticar e exercer as suas tarefas, que devem ser de responsabilidades muito grandes. Uma colocação aqui jogada ao vento. Não estou querendo dizer com isso que nossos protetores são dessa categoria, superior ou inferior, mas vamos pensar, por exemplo, um espírito da categoria de um Bezerra de Menezes. É um protetor, não tenhamos dúvida. Mas quantos ele protege? E ele, porventura, dadas as responsabilidades que ele tem, o alcance das suas atividades, será que ele vai ficar perdendo tempo com questões pequenas da realidade humana? Não. Então, a gente vai ter que pesar na balança e buscar uma compreensão de que não há dúvida da proteção, não há dúvida da orientação, da forma como os espíritos atuam em nossas vidas. Só que eles não têm essa coisa pequena de questões, muitas vezes, muito humanas. Então, deve haver uma hierarquia, deve haver mecanismos, deve haver meios que, logicamente, em situações mais graves, aonde o ser protegido necessita de um aporte, né? Mas é lógico que nesta hora o socorro pode ser, às vezes, mais ali. Mas quando a gente lembra, por exemplo, do livro do André Luiz, Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, ali nós vemos uma equipe de trabalhadores como protetores, como orientadores, né? Existe sim alguém lá, um espírito lá, de maior responsabilidade frente àquela situação, mas uma equipe. E às vezes fica até ali como guardiães, né? Então, apenas uma observação aí para a nossa análise. Viu, Valmir? Você me permite? Pois não. Você me permite? É o seguinte, Ô, João, a gente por fala favor. que ele fica sempre perto de nós, é no sentido meio figurado. Como você disse, ele não vai ficar 24 horas ao nosso lado, mas ele está sempre ligado a nós, que no momento de perigo ele pode imediatamente nos ajudar. Ele já tem uma evolução que nós nem imaginamos. Justamente, né? Ele já tem uma evolução tal que ele não precisa ficar ali do nosso lado. Você entendeu? Ele já tem uma evolução que ele pressente que nós estamos precisando dele, que estamos chamando, aí ele nos atende realmente de imediato. Por uma ligação que até mesmo nós compreendemos, né? Nós não temos conhecimento. O meu, por exemplo, quando eu durmo, ele descansa. Porque durante o dia eu devo dar muito trabalho para ele. E acho que dormindo também, né, Valmir? Com certeza, viu, João? Para não cair na cama, né? Muito bom. É verdade. Fica aí entendido que eles também devem ter tarefas muito graves e muito sérias. Faremos uma breve pausa em nosso programa e já retornaremos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos.
respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Vamos retornando agora da breve pausa do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. O capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo. O item 4, Afeição dos Espíritos por certas pessoas. A questão agora é a 491, onde Kardec questiona: qual a missão do Espírito Protetor? Márcio. E a resposta dos Espíritos é a de um pai para com os filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Bela comparação que os Espíritos dão, porque é a mesma proteção, né? O pai é maior, para estar presente, ele coloca uma outra figura de pai, mesmo encarnado, e mesmo a mesma imagem, né? Com o Espírito Protetor. Então, nós vemos, então, que essa missão de proteger é a prova, a maior prova, pelo menos assim, a gente olhar, uma grande prova, né, da bondade divina, né, a bondade de Deus, que é infinita para conosco. Porque ele está presente conosco de uma forma ali com o Espírito Protetor, que é um ser que é apenas um pouco mais evoluído do que nós. Porque se fosse evoluído igual a nós, seria cego, conduzido cego. Então, ele é um pouco mais evoluído do que nós. Também não é tão evoluído, porque não se coloca um professor, sei lá, de filosofia, de química, para crianças ainda do primário. Então, é sempre um professor, usando esse termo, que foi pai, um pouquinho mais evoluído. E tem toda a equipe, né, de espíritos simpáticos também que ficam, os familiares, todos mais, que também cuidam dessa proteção, né? Por isso que ele pode também se ausentar. Então, vendo como é uma missão, assim, que relata essa infinita bondade de Deus para conosco, né? Nosso Pai, Deus, esse Pai que nunca desampara seus filhos, né? Nós vemos que ele envia, então, o Espírito para zelar por cada uma de suas criaturas. Comparando com a resposta dos Espíritos, fica da mesma forma que uma criança, assim, falando para nós, né, como protegidos, da mesma forma que uma criança enxerga o mundo com o auxílio dos pais e de acordo com sua capacidade cognitiva, óbvio, ela vai evoluindo até um dia ter condições de ser responsável por si e de cuidar de outro ser, que aí ela faz o outro papel, né? Nós também temos um espírito protetor que nos orienta, aconselha e nos mostra o mundo de acordo com a nossa capacidade evolutiva, até crescermos e termos a condição de orientar outros espíritos em condições menos elevadas do que nós, né? É sempre assim. E a mesma atenção que uma criança exige dos pais, também exigimos dos nossos protetores. Damos trabalho, né? Assim que o adulto pensa, a criança dá trabalho. Então, na mesma visão, nós também damos trabalho a ele, como o João até mesmo falou, né? Muito trabalho de dia, né, João? Então, para termos uma ideia de como é pertinente, né, essa comparação feita pelos Espíritos, na obra Estante da Vida, de Francisco Cândido Xavier, com o espírito Humberto de Campos, a lição exata é 14, com o nome O Guia, Humberto de Campos narra a sua experiência de ter passado um dia com um espírito protetor, e esse era o nome de Aurelino, né? E a senhora que Aurelino protegia, né, no dia que chegou lá Humberto de Campos, ela estava dormindo e estava lá do seu lado o espírito protetor Aurelino aplicando passes nela. E Aurelino explicou, porque ela tinha comido um pouco demais, bebido um pouco demais do jantar, então ele estava zelando por ela ainda dormindo, né? Ainda dormindo. E ainda dizia palavras acalentadoras, dizendo: é preciso que nossa irmã desperte tão lígida quanto possível, e que um dia tranquilo no corpo físico é uma bênção que devemos enriquecer de harmonia e esperança. E Humberto de Campos começou a aprender com tudo aquilo, admirando. Então, assim que a senhora acordou, nos narra Humberto de Campos,
o espírito Aurelino ainda ficou ao lado dela, a lhe insuflar pensamentos sobre a beleza da vida e tudo mais de positivo que ela pudera fazer. Mas aquela senhora resmungava, né? Nós dando trabalho, né, João, durante o dia. A senhora resmungava ainda contra. Que dia aborrecido, que tempo sem graça, e não ouvia as boas intuições do anjo, né, do espírito protetor. Enquanto isso, seus filhos brigavam entre si antes de ir para a escola, o marido estava tossindo porque estava com bronquite, e ela lá reclamando, e ele insuflando pensamentos. O que fez ele? Cuidou das crianças, acalmou-as para que elas fossem à escola. Auxiliou o espírito protetor do marido dela para que ele melhorasse, insuflando passes nele, ele melhorasse. Orientou a empregada para que se acalmasse e fizesse um café bom e tranquilo, para que todos ali ficassem bem. Orientou para que a mulher fosse até o marido com um sorriso e o recebesse bem. Mas imagina, ela disse, não vou com asma, estou farta, não quero. O trabalho que a gente dá durante o dia para um anjo protetor. E passou o dia inteiro a cuidar para que as pequenas coisas não afligissem a paz daquela senhora. Porém, à noite, quando ele parou para conversar com Humberto de Campos, segundo a narrativa de próprio Humberto de Campos, ela feriu o dedo com uma agulha e desmandou-se em gritos. E dizia, oh meu Deus, ninguém me ajuda. Que mulher infeliz eu sou. Humberto de Campos assustou, gente, mas ele foi assistido o dia inteiro e agora está reclamando? E Aurelino olhou para ele, sorriu e disse, acalme-se, meu caro. Auxiliemos nossa irmã a reequilibrar-se. Essa irritação não há de ser nada. Ela também mais tarde vai desencarnar como nós e será guia como nós. Então, como vemos aqui, nós damos o mesmo trabalho que nós achamos que as crianças dão. Mas é regozijante também, como ele disse, depois, quando ela desencarnar, e entender tudo isso. Que todo o seu trabalho, enquanto pai, foi muito bem feito quando a criança cresce, né? Depois é responsável por si e cuida de outros, da mesma forma que ele vê as nossas dores, nossas lamentações, apesar de tudo de bom que insufla, aquele ser vai crescer, né? Vai passar por fases, e um dia também será um espírito protetor, ou seja, mas de espíritos de menos elevação. Então o anjo cuida de nós a todo tempo. Insufla pensamentos, mas não toma decisão por nós, como aqui. Insuflou bons pensamentos, mas ela dizia que não. O espírito protetor nunca nos abandona. Quem abandona ele somos nós. Muito bem, Márcio, obrigado pelas reflexões. Vamos agora para a questão 492. E assim Kardec questiona: o espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? João. E os amigos espirituais responderam: desde o nascimento até a morte. E frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita. E mesmo através de numerosas existências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas na vida do espírito. Bom, caros amigos, o espírito protetor, ele recebe uma missão, ou seja, da dedicação extrema por aquele que ele vai proteger. E ele conhece as suas dificuldades, suas fraquezas. Por isso, ele sente como um pai as fraquezas do seu tutelado. E como seu protetor, ele sabe tolerar suas deficiências. Só que ele não perde a oportunidade de o aconselhar pacientemente, para que ele melhore cada vez mais a conduta de sua vida espiritual. E o espírito protetor, ele acompanha seu tutelado desde o nascimento até a reencarnação. Em muitos casos, ele acompanha no mundo dos espíritos. E existem muitos casos ainda que os espíritos guardiões, né, acompanham seus protegidos por várias encarnações. E quando, né, ele percebe, né, o espírito protetor, que o seu protegido consegue captar os seus conselhos, as suas orientações, sempre no intuito de encaminhá-lo para o bem, ele fica muito feliz. E ele continua sempre orientando o seu tutelado e
como eu disse, feliz, né, pelo amor que ele recebe do seu tutelado. Porque o tutelado, fazendo assim o que o protetor o orienta, para ele é motivo de muita felicidade. E a vida, ela sendo lei de Deus, né? E Deus, nosso Pai amoroso, ele não exige de nós, seus filhos, que nós já despertemos de imediato para o amor, para a pureza total, porque ele sabe que somente os espíritos puros podem viver dessa forma. Só que ele permite, né, que o nosso anjo da guarda nos mostre todos os dias a nossa necessidade de melhorar. E nós aprendemos isso com os ensinamentos da nossa doutrina também, né? A importância de se melhorar sempre. Então, nós sabemos, acreditamos, né, como eu já disse, que bem próximo de nós existe alguém que dedica seu tempo a nos ajudar. Por que a gente não faz o mesmo? Colaborando com o nosso amigo. Como? Vamos doar o que recebemos dele por amor para outras pessoas. Vamos ajudar alguém a compreender melhor a paternidade universal, a amar Jesus, procurar entender a caridade e nunca esquecer o perdão. E se ao nosso redor, nós, mais uma vez eu falo, nós acreditamos que temos o nosso anjo da guarda e vários outros amigos espirituais que nos ajudam, eles vão ficar imensamente felizes com o nosso trabalho em favor dos nossos semelhantes. E com certeza, eles cada vez mais vão continuar nos ajudando. E para encerrar, nós podemos dizer que vamos dedicar-nos no bem, que sempre o bem virá à nossa procura. Valmir. Isso aí, João. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Dando prosseguimento aos nossos estudos, nós estamos agora no nosso momento evangélico. No nosso momento evangélico, nós estamos estudando o livro Fonte Viva. Nós estamos na lição de número 126. Ajudemos sempre. Esse é o estudo da noite, onde foi retirado de Lucas capítulo 10, versículo 29. E assim, Jesus questiona: e quem é meu próximo? O próximo, a quem precisamos prestar imediata assistência, é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se o malfeitor nos visita, praticamos a fraternidade tentando, sem afetação, atribuir-lhe novos rumos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos de sua posição, qualquer que seja ela. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-no a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência,
O cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, diz que a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço de luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra, até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. João e companheiro Márcio, ajudemos sempre, assim nos exorta Jesus nesta lição, onde Emmanuel discorre, de um registro que foi feito por Lucas. João, sempre é possível nós fazermos algo em favor de nosso próximo, para o nosso próprio crescimento. Aqui foi colocado as diversas formas, onde nós podemos externar o exercício da prática do bem, não é mesmo? Não faltou aqui as orientações necessárias, não é mesmo, João? E quem é meu próximo, João? Todos que estão à nossa volta. Parentes, não parentes, amigos, inimigos, todos aqueles que nós temos contato, Valmir, e que não temos contato. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aqui não exemplifica quem é nosso próximo. Diz o próximo de maneira em geral. Certo? E nós devemos sempre estar preparados para ajudar infinitamente. Porque nós, Valmir, como eu disse, quantas ajudas nós não recebemos de próximos que a gente não conhece? Que para aqueles próximos, nós somos próximos. Então, a pergunta que você me fez é essa. Todos são nossos próximos. Eu penso dessa forma, Valmir? João, achei interessante, até mesmo na condição de um superior que nos busca, nós temos o dever de auxiliá-lo com os nossos préstimos. É interessante, porque sempre vemos o próximo numa situação de carente, de necessitado, mas às vezes e não cremos que alguém em condição diferenciada ou superior à nossa possa também não ser alguém em necessidade, não é mesmo? Você tem razão, Valmir, porque no nosso, é que você falou uma coisa certíssima, e no nosso trabalho, o nosso superior, ele não é pessoa necessitada, mas ele precisa de você para executar o trabalho. Você entendeu? Não tá dizendo que ele necessita que você o auxilie, você está lá para isso. Você entendeu? Por isso, porque nós, hoje, nós somos subordinados, mas amanhã nós seremos os chefes, os superiores, E a gente vai gostar bastante se as pessoas nos ajudarem também, Porque é interessante, se um superior hierárquico, Hierárquico. E um superior hierárquico a nós, a gente vai ter que aprender a ajudar exercitando o respeito e a boa vontade. Isso. É interessante Você isso, falou tudo. É interessante, Eu porque acho, a gente sempre vai ter ideia de que o necessitado da nossa ajuda vai ser sempre alguém em condição de subalternidade, de inferioridade em qualquer situação. Ele está doente, nós estamos com saúde, ele está triste, nós estamos alegres. É sempre um binômio assim, Eu estou sempre por cima. Mas sim, aqui houve uma inversão, que muitas pessoas não percebem. Você falou uma coisa, Valmir, que eu acho de importância vital para as nossas vidas. E eu vou ser muito sincero com você, eu me esforço muito para ter pelas pessoas uma coisa que chama respeito.
Se você consegue respeitar as pessoas, você consegue ajudá-las e fazer o bem para essas pessoas. Mas, em primeiro lugar, o respeito. Você falou tudo aí. Perfeitamente. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Bom, vamos agora para o nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, do nosso programa 15 do ano de 2024. Nós estamos estudando o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saigusa, o volume é 1, o capítulo é Mortes Coletivas, item correlação com as reencarnações anteriores. Assim é feito o questionamento a Kardec. A Divaldo Pereira Franco. Então, podemos dizer que existe uma orientação, me perdoa, corrigem aí para mim o meu companheiro aí. A questão é a seguinte: então podemos dizer que existe uma correlação desses acidentes com as reencarnações anteriores das vítimas? E Divaldo responde: sem dúvida. Há uma vinculação, inclusive, entre os indivíduos que são vítimas. Imaginemos como eram as guerras do passado, como são algumas calamidades do presente, quando há conciliábulos, reunião, de pessoas que estão vinculadas pelos mesmos interesses sórdidos em prejudicar a comunidade através de fenômenos perturbadores e destrutivos. Essa ligação irá ressurgir quando reencarnarem e serão atraídos pela lei das afinidades para que estejam no mesmo local, a fim de coletivamente resgatarem o delito. Muito bem, companheiros. É interessante, né? Essa questão de mortes coletivas. De vez em quando há tsunami, guerra, acidentes climáticos, enfim. Volta e meia nós nos deparamos com essas mortes coletivas, né? E aí nós vamos endereçar o questionamento para o companheiro Márcio. Márcio, aqui a pergunta é bem clara, né? Muitas pessoas não crendo na reencarnação, né, Márcio? Não conseguem correlacionar uma situação de hoje, né, com situações outrora vividas. E a doutrina espírita lança luzes justamente nessas questões, né? Tudo está correlacionado, né? Não há o acaso. Então, quer dizer, quem desencarna hoje de maneira coletiva, né? Então, quer dizer que no passado, muitas vezes, essas pessoas estiveram vinculadas, Márcio? Sim, né, Valmir? Segundo a doutrina espírita, sim. E sobre a morte em si, o desencarne, né, que é para todos, a filosofia espírita nos traz que é uma destruição necessária para a regeneração moral dos espíritos, seja ela individual ou coletiva, né, quando ela acontece. E ela se dá de acordo com o programado segundo a lei de causa e efeito e o planejamento reencarnatório de cada ser. Mas, porém, quando isso se dá de forma coletiva, muito nos assusta. Né? Exatamente pela explicação que você deu. Mas entende-se que as faltas cometidas coletivamente em vidas pregressas são expiadas solidariamente por aqueles espíritos agora encarnados
em razão desses vínculos espirituais existentes entre eles, como nos fala até o Divaldo em sua resposta. Se estamos em nossa atual existência procurando o verdadeiro aperfeiçoamento, que até nos lembra Leon Denis, né, depois da morte, que é o que nós temos que buscar nessa vida, verdadeiro aperfeiçoamento, mesmo que cometemos faltas coletivas que geraram grandes desastres naturais ou de guerras, onde prejudicamos uma pessoa ou uma coletividade, como é o caso aqui, né, da pergunta, se atuamos dessa forma, com uma busca de melhora, né, de sair dessa vida melhor que quando entramos, como nos relata Leon Denis, estamos buscando isso, nós passamos a redefinir, então, os aspectos relativos a essa reparação de faltas e também a construção e realização de novas oportunidades de reparação. Então, dessa forma, se precisássemos, como diz Emmanuel em uma de suas obras, perder um braço, perderíamos apenas um dedo. É uma forma, então, assim, de explicarmos que mesmo em grandes catástrofes, mesmo tendo aquele resgate solidário, né, resgate coletivo, ainda há sobreviventes, né? Ainda há sobreviventes. Há sobreviventes dessa nossa expiação, né, que ali temos. Então, dessa forma, mesmo desencarnando também na forma coletiva e não só sobrevivendo, nós conseguimos compreender a nossa expiação naquele momento, pois procuramos sair melhor dessa existência que quando aqui entramos, lembrando novamente Leon Denis. E consideramos justa, naquele momento, a forma que desencarnamos, pois já estava em nosso planejamento reencarnatório. Assim, né, quando acontecem eventos de grande desencarne de irmãos, se assim conseguimos entender, então, que é tudo parte do planejamento reencarnatório, né, nós podemos, então, não só ajudar de forma material, como fazemos quando enviamos auxílio e tudo mais, mas precisamos entender que precisamos, então, fazer preces para que os nossos espíritos socorristas que ali auxiliam possam ajudar, né, aos irmãos que estão desencarnando e aos familiares que ficaram, para que todos os envolvidos, né, e também os que sobreviveram, não perderam um braço, perderam apenas um dedo, né, como fala Emmanuel, e para que todos esses envolvidos possam compreender que o curso da vida continua, seja para quem fica ou para quem foi, porque essa vida é apenas uma breve passagem. Valmir. Muito bem, Márcio. Obrigado pelos comentários, sempre muito oportunos. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. João. Eu sempre, nas nossas considerações finais, eu começo com a palavra gratidão. Gratidão a tudo mesmo, gratidão por estar aqui com vocês, gratidão aos nossos queridos ouvintes, telespectadores, gratidão ao Valmir, ao Márcio, gratidão ao Gilberto, pela amizade, pelo aprendizado, pela companhia também. E que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações e nos nossos lares. Muito obrigado. Ao companheiro Márcio, então, faça as suas considerações finais. Agradecer, né, mais uma oportunidade de trabalho que é dada por Deus. Quando nos comprometemos a trabalhar, sempre aparece uma oportunidade, e essa de hoje é mais uma. A gente agradece a Deus a oportunidade que nos dá de estar aqui divulgando a doutrina espírita a milhares de pessoas. Gratidão. Ok, Márcio, muito obrigado. Também agradeço ao Márcio, ao João, ao Gilberto na técnica. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz
e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.